Olá, bom dia, crianças. A professora vai gravar de novo para ver se fica melhor aquela explicação da lenda, tá? Do texto lenda. Observe a planta mostrada na fotografia. Essa planta é a Vitória Régia que você viu na abertura da unidade. O texto a seguir é uma narrativa que explica como a Vitória Régia surgiu. Observe a ilustração nesta página e na seguinte, e conte aos colegas que explicação você imagina que o texto dá. Em seguida, leia-o. Então, aqui tem a foto da Vitória Régia, né? Ilustrando ela aqui. E vamos ler o nosso texto. A Vitória Régia. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Muito ingênua, Araci vivia subindo no topo dos morros e nas árvores mais altas, na tentativa de alcançar a lua. Numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa quando viu o reflexo da lua na água, imaginando que a lua estivesse descido para ser tocada, mergulhou no lago e foi nadando na sua direção. Mas quanto mais ela nadava, mais a imagem se afastava. Estava muito longe da margem. Quando, decepcionada, resolveu voltar. Araci começou a nadar com afobação, perdeu o fôlego e morreu afogada no fundo das águas. A lua assistiu a cena e sentiu remorso, já que não podia se tornar um guerreiro para se casar com Araci. Faria dela uma flor diferente, a mais bela de todas. E transformou o corpo da moça na Vitória Régia. E parece que ela tem poder, porque muitas garotas se enfeitam com as suas pétalas para arranjar namorado. Esse texto é da Silvana Salermo. O texto está no livro Viagem pelo Brasil em 52 Histórias. Foi editado lá em São Paulo pela Companhia das Letras, das Letrinhas, em 2006. E está nesse livro Viagem pelo Brasil em 52 Histórias, na página 34 e 35, certo? Então, vamos ver quem escreveu. Quem é a Silvana Salermo? Aqui uma pequena biografia dela. A Silvana Salerno nasceu em 1952 em São Paulo, estado de São Paulo. Formada em jornalismo, ela é escritora e editora de livros. Recebeu um prêmio pelo livro Viagem pelo Brasil em 52 Histórias. O glossário é uma explicação das palavras, tá? É como se fosse um dicionário, ó. Ingênuo, o que quer dizer de ingênuo? É inocente. O que é topo? A parte mais elevada ou a ponta de algo, certo? Vamos lá? No estudo do texto. Que expressão no começo do texto indica quando a história aconteceu? Vamos lá no texto, ó. No início do texto, ó. Qual é a expressão? Há muitos anos. Essa é a expressão que indica que o texto está começando, né? Ó. Essa expressão aqui, há muitos anos. Então, a professora, ó, aí Então, você vai responder aqui que a expressão é há muitos anos, tá? Releia a segunda frase do primeiro parágrafo. A palavra sempre indica tempo ou lugar. Vamos lá no texto de novo, olha só. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre, olha aqui, ó, há muitos anos até Araci é a primeira frase. A segunda frase começa aqui. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Então, aqui a expressão estava sempre pensando numa lenda, ó, na frase aqui, essa palavra aqui, a palavra sempre. O que ela indica? Ela indica tempo ou lugar. Estava sempre pensando. Então, ela indica tempo, tá? Porque toda hora ela ficava pensando nessa mesma história, dessa lenda, que se a menina que tocasse na lua casaria com um belo guerreiro, né? Circule no texto outra expressão que tem essa função, que tem a função de indicar tempo ou lugar. Então, lá no segundo parágrafo, tem a expressão que vai indicar, ó, numa noite como esta, que também indica tempo, tá? Essa é outra expressão que indica tempo. Daí aqui, onde acontece a história?
Você conseguiu, lendo a história, saber onde que acontece a história? Vamos ler aqui para vocês verem, ó. No primeiro parágrafo fala, ó. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Então, ó, ela vivia numa aldeia. E daí no segundo parágrafo, ó, numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa. Então, a história acontece em uma aldeia e junto à lagoa, tá bom? Então, você vai responder aqui, ó, na 3, que acontece em uma lagoa, em uma aldeia e junto à lagoa. Pinte no texto as expressões que indicam esses lugares. Daí você vai lá no primeiro parágrafo e vai pintar a expressão numa aldeia. Olha, você vai pintar aqui. Ó, vai só sublinhar, ó, numa aldeia. E você vai pintar no segundo parágrafo a expressão junto à lagoa. Ó. Você vai pintar aqui, ó, junto à lagoa, certo? Daí são essas expressões que você vai pintar lá no texto, tá bom? E agora, olha só. Circule no texto outra expressão que tem essa... Então, pinte no texto as expressões que indicam esses lugares. Então, você vai pintar lá que é numa aldeia e junto à lagoa. É possível saber com exatidão onde ficam esses lugares? Não, tá indefinido, porque quando a gente fala assim, numa casa, num sítio, é tudo indefinido, a gente não sabe onde que é, tá? Daí aqui, ó. Para que servem as expressões que indicam tempo e lugar nessa narrativa? Converse com os colegas e o professor escreva a conclusão a que chegaram. As expressões que indicam tempo. Para que servem essas expressões que indicam tempo? Então, as expressões que indicam tempo, elas mostram quando a história ocorreu e a sequência das ações que aconteceram, tá? Na narrativa, as ações da narrativa. Então, as expressões de tempo indicam o tempo que aconteceu e a sequência das ações, né, dessa narrativa. E agora, e lugar? Para que servem as expressões de lugar nesse texto? Ou nos textos narrativos? É para expressar onde aconteceram, onde se passaram os acontecimentos, certo? Então, é para isso que servem essas expressões. Quem são os personagens da história? Então, lá no texto, a gente pode ver, ó, no primeiro parágrafo já fala o nome da índiazinha. Quem era o nome da índia? Era Araci, né? Olha aqui, ó, Araci. E no segundo parágrafo, ainda no primeiro parágrafo, também fala já outro personagem, ó, a Lua, né? Aqui também, ó, na segunda linha fala que é o nome da personagem, que é Araci, e a Lua, certo? Daí vamos lá para a segunda página. Converse com os colegas. Por que Araci queria tocar a lua? Queria tocar a lua porque ela acreditava que se ela tocando a lua, ela casaria com o mais belo guerreiro, não é verdade? E por que ela se jogou no lago? Porque ela viu o reflexo da lua nas águas, né? E ela acreditou que ela poderia tocar a lua. Quanto mais Araci nadava, mais a imagem da lua se afastava. A lua realmente se afastava de Araci? Então, quanto mais Araci nadava, mais a imagem da lua se afastava. A lua realmente se afastava de Araci? Não, é porque era um reflexo. Então, parece que quanto mais ela nadava, mais o reflexo ia para longe dela, né? Ela não conseguia alcançar. Era o reflexo. Ela não conseguiria alcançar. Após a morte de Araci, a lua sentiu remorso. O que é sentir remorso? Você já ouviu essa palavra? Sentir remorso é sentir arrependimento, é ficar arrependido da situação, né? O que a lua fez no final e por quê? O que a lua fez? A lua ficou com remorso e fez do corpo da Araci uma bela flor, a Vitória Régia, né? Uma bela planta. A narrativa que você leu é uma lenda. Lendas são narrativas da tradição oral, por meio das quais as pessoas explicam fatos da natureza ou outros acontecimentos. As lendas se passam em um espaço indeterminado e em um tempo antigo, mas não especificado, e misturam elementos reais com elementos imaginários da fantasia.
Releia o trecho a seguir. A Lua assistiu a cena e sentiu remorso, já que não podia... Para de gritar. Já que não podia se tornar um... Meu Deus! A Lua assistiu a cena e sentiu remorso, já que não podia se tornar um guerreiro para se casar com Araci, transformou o corpo da moça na Vitória Régia. E parece que ela tem poder, porque muitas garotas se enfeitam com suas pétalas para arranjar namorado. A que se refere a palavra ela? A palavra ela se refere ao quê? Se refere à planta, né? A Vitória Régia. E a palavra suas? Também se refere à Vitória Régia, tá? Então, essa foi a nossa atividade. Daí, a página seguinte, a gente viu em outra aula, né? Então, tá. Beijo.